Essa é a questão. Ele foi uma pessoa real? O que ele diz? O que ele fez? O que faz ele ser tão especial? O que fez ele ser diferente de qualquer outro homem da história? Os registros mostram o quê? Seu nascimento foi um milagre. Sua mãe era virgem e deu à luz. Ele fez o cego ver, O surdo ouvir, o mudo falar. O paralítico andar. ele curou doenças incuráveis. Ele sabia o que estava na mente dos homens. Ele sabia o que estava no coração dos homens. Ele falou com autoridade. Ele surpreendeu grandes mestres. Ele surpreendeu a todos. A natureza o obedece. Ele transformou água em vinho. Ele andou sobre as águas. Ele andou por cima das águas. Ele pode mudar o clima. Ele alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele trouxe vida aos mortos. Ele amou os pecadores. Ele amou a todos. 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 Ele perdoou os pecados. Ele nunca errou. Ele nunca pecou. Mas nós o julgamos. Nós o maltratamos e batemos nele. Nossos filhos. Nós o matamos. Ele nos amou mesmo assim. Ele nos ama mesmo assim. Ele morreu por nós. Ele morreu para que não passássemos pela morte. Ele pagou os nossos pecados com a própria vida. Eu já disse que ele nos ama. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E então ele estava vivo. Muitas pessoas ouviram. Ele está voltando. Quem é Jesus? Esta é uma grande questão. Essa é a grande questão. Do que isso importa? O que isso importa para você? Quem é Jesus? Minha resposta pouco importa para você. Somente a sua resposta importa a você. Quem você diz que ele é? Quem você diz que é? Amém. Graça e paz, irmãos da Igreja Casa Forte. É um privilégio ter você aqui conosco hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida que decidiu participar desse curso QCTL. De CTL não, né? QCME, curso de maturidade no Espírito. E essa é a grande questão que a gente vai estar aprendendo. Na verdade, que todo cristão deve aprender a responder nesse curso. Quem é Jesus? Essa é a grande questão da nossa defesa do Evangelho. E o intuito dessas aulas é fazer com que você possa responder isso de maneira mais plena às pessoas a qual te perguntam dessa sua fé. Então, o curso, a ideia do curso é te proporcionar essa verdade no seu coração, é fazer com que você tenha como responder de maneira plena, crescer no conhecimento de Deus, como a foto desse jovem, né, que ainda está em processo de amadurecimento, mas que tem um longo caminho pela frente. Você que se converteu, você que conheceu Jesus, você que teve a sua vida transformada, tenho certeza que foi impactante para você, e talvez por isso você está aqui hoje. Eu quero te convidar a compreender que o caminho não para por aí. Na verdade, ele começa
exatamente agora, né? A sua salvação, ela foi conquistada através de Cristo Jesus, mas a sua vida cristã ela não para por aí, ela começou agora, e o intuito é que você amadureça, que você cresça, que você saia desse curso mais apto a responder as novidades, né? As boas novas desse evangelho a todo aquele que precisa. Então, que você possa ser bastante abençoado, que Deus possa falar poderosamente com você e que você possa sair daqui nessa primeira aula cheio da presença de Deus e com muito anseio, mas muito anseio de aprender a cada dia mais. Então, tudo que fazemos com carinho e queremos que você desfrute do melhor, amém? Então, Deus abençoe, parabéns, obrigado por estar conosco aqui e que Deus possa falar poderosamente com seu coração. Então, o primeiro passo do curso é trabalhar justamente a questão da maturidade no Espírito, né? Então, nós vamos falar aqui dos princípios da revelação na palavra, aprender alguma coisa hoje sobre corpo, alma e espírito, aprender a discernir e entender o que nós realmente somos em Cristo Jesus. Então, para mim é muito importante que você compreenda o quanto antes quem você realmente é em Cristo e como acessar essas coisas em Cristo Jesus, tá bom? Então, a gente vai estar passando alguns slides aqui. A partir do dia de amanhã, a gente vai estar fazendo alguns exercícios também para repassar tudo aquilo que a gente aprendeu através do Google Sala de Aula, e com certeza, após o final dessa aula, eu gostaria de conversar com você, tá bom? Então, você que está aí assistindo pelo computador, depois no finalzinho eu vou estar mandando um link para vocês aí do Google Meet, para a gente estar conversando, tá bom? Mas o mais importante é que se você não tiver um microfone no seu computador, você pegar o seu celular, acessar o aplicativo do Google Meet pelo celular, colocar um fone de ouvido, tá bom? De preferência, para o som ficar tanto bom para você ouvir a gente, quanto para você responder também e compartilhar o que você quiser através do microfone, do fone de ouvido, tá bom? Então você já vai se preparando aí para que a gente possa ter uma aula bem proveitosa, tá bom? Amém. Então nós temos que entender alguns princípios básicos nesse começo de aula aqui, né? E minha primeira pergunta que nós precisamos fazer é por que nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito. Por que começar o curso logo falando de alma e de espírito e por que é importante a gente entender isso? Então a gente vai trazer alguns conceitos para você aqui, para que você possa compreender de maneira mais plena a importância de você se compreender antes de querer compreender as coisas de Deus, tá bom? Então você precisa, antes de mais nada, compreender que todo homem ele é espírito, alma e corpo, né? Então nós estamos falando aqui que o entendimento comum é que o homem é apenas alma e corpo. A maioria das pessoas elas entendem isso, que nós somos corpo e alma apenas. Mas a palavra de Deus claramente ela diz que nós somos um ser espiritual e você precisa compreender o que significa ser um ser espiritual. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no versículo 23, vai dizer o seguinte: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, as três coisas, que elas sejam plenamente conservadas, irrepreensíveis para o dia da vinda, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a vontade do Pai é que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito venham ser conservados de forma irrepreensível. Então o Senhor, Ele quer ter o cuidado e tem o cuidado de cuidar tanto da sua alma, do seu corpo e do seu espírito, porque você é apenas um ser, mas possui essas três características que precisam ser completamente entregues nas mãos do Senhor, justamente agora a partir da sua conversão. Então, nós precisamos compreender que espírito e alma não são a mesma coisa. A palavra de Deus não usaria duas palavras para designar a mesma coisa, ok? Se é alma e espírito é porque são coisas completamente distintas. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz ao ponto de dividir alma e espírito. A palavra do Senhor ela consegue fazer divisão sobre essas duas coisas. Então é importante, irmãos, que você possa compreender claramente a diferença de alma e de espírito. Isso é muito importante, irmãos, para nós termos uma compreensão clara daquilo que realmente somos. Amém? Glória a Deus. Então, primeiramente, por que nós precisamos saber essa diferença, né? Porque, irmãos, nós precisamos compreender que o nosso Deus, Ele é espírito. Né? João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito, e sendo espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
para que possamos ter contato com a matéria, nós precisamos ser matéria. E eu imagino que você concorda comigo nesse sentido, ok? Para você pegar alguma coisa na sua mão, para você fazer algo nessa terra, você precisa ter uma característica. E a característica é que você também seja terreno. Por isso você consegue andar, por isso você consegue falar, por isso você consegue tocar em alguma coisa, porque você também é feito de matéria. A matéria te dá condições para que você faça isso. Ora, se Deus é Espírito, irmãos, nós também precisamos entender que para acessar as coisas de Deus, precisa ser Espírito. Não podemos ouvir de Deus com os ouvidos físicos, nem um pouco olhá-los com os nossos olhos carnais, ok? De maneira básica, nós não conseguimos acessar Deus através dessa maneira. Ah, pastor, mas existem pessoas que ouvem a voz de Deus de maneira clara, já ouvi. Existem pessoas, até a própria Bíblia diz, que Moisés chegou a ver Deus, né? Quando ele passou naquela fenda de rocha e conseguiu ver toda a bondade do Senhor de costas quando ele passou. Né? Então, pessoas que andaram com Jesus Cristo, mas como assim a gente não pode ouvir Deus? Sim, é verdade, o Senhor se manifesta da maneira como Ele quer. Ele é poderoso para fazer como Ele bem quer. Mas de maneira básica, nós entendemos que o Senhor nem sempre aparece para a gente, ok? Então você não consegue ver Deus todo dia da sua vida. Claro que algumas pessoas já tiveram grandes experiências. Eu não julgo experiências e nem muito menos anulo elas, porque não posso também anular as minhas, ok? Mas eu sei que claramente, de maneira natural, o Senhor, Ele não se manifesta de maneira carnal, ok? Então, por quê? Porque dentro de nós, Ele já atuou através do Espírito Santo. Quando Cristo sobe aos céus, a promessa que Ele deixa é que o Espírito de Deus viria, o Consolador, o Paracletos, passaria a habitar em nós. E Ele passou a habitar em nós, e nós agora somos um ser também espiritual, que temos acesso direto ao Senhor Deus. Então, todavia, não podemos conhecer a Deus pelo Espírito. Nós devemos conhecer a Deus pelo Espírito, pois é por meio do nosso Espírito que entramos em contato com Ele. Se falharmos em discernir o nosso próprio Espírito, como nós vamos compreender e conhecer a Deus, irmãos? É impossível, ok? Então nós não podemos de maneira alguma falhar nisso. Nós precisamos compreender quem realmente somos nele, tá bom? O novo nascimento, irmãos, precisamos compreender, porque o novo nascimento também é algo que ocorre inteiramente em nosso espírito, não é na sua carne, é no seu espírito. Porque em João, no capítulo 3, no versículo 6, diz que o que é nascido da carne, ele é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. No João capítulo 3, nós temos ali um discurso de Jesus tratando diretamente com Nicodemos. E Nicodemos era um homem letrado, alguém que conhecia a palavra, alguém que já teve as suas experiências, já tinha uma certa idade, cresceu debaixo do judaísmo, conhecia a Torá, mas que ainda não se sentia vivo. E ele foi ter com Jesus, e a resposta de Jesus, para que passasse a entender aquilo que ele estava falando, para que passasse a compreender aquilo que ele estava ensinando, é que Nicodemos precisava nascer de novo. Então, só a partir do nascimento é que Nicodemos teria a capacidade de compreender aquilo que Jesus dizia. E aquilo que se discernia somente no espiritual. Portanto, irmãos, compreender e experimentar as coisas do Senhor só pode ser para aquele que é espiritual. Aquele que vive somente sobre a carne e tem um conceito de Deus, olha, ele é qualquer coisa menos convertido. Ele é um simpatizante de Cristo, mas ainda não compreendeu o Evangelho e por isso não responde de acordo. Porque simplesmente ele conhece de ouvir falar, mas nunca teve uma experiência. Ser um ser espiritual implica em ter uma experiência com o Senhor Jesus. Amém? Então, quando Adão pecou, ele morreu. E todo mundo morreu com Adão. Toda a sua descendência passou a habitar em morte. Que loucura, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. A morte de Adão não foi de imediato uma morte física. Então, quando Adão e Eva comeu do fruto, eles não morreram imediatamente, mas passaram a morrer justamente por causa do pecado, porque o pecado trouxe morte. E o espírito de Adão morreu para com Deus. Aquele Adão que tinha vontade, aquele Adão que era um ser tanto físico
né, material, como um ser espiritual, um ser corporal, que tinha suas vontades através da alma, mas que também tinha um espírito, passou a morrer em espírito. Por quê? Porque aquele Adão tinha liberdade de andar com Deus. Aquele Adão, ele vivia no momento onde o próprio Deus descia no jardim e tinha contato com ele todos os dias. Não tinha vergonha de nada, tinha ousadia de conversar com Deus da maneira que ele e Eva achavam por melhor. Porque entendia o seu lugar, compreendia quem era e não tinha nenhum tipo de problema com isso. Mas após o pecado, a primeira atitude de Adão, devido ao pecado, é justamente se esconder. Por quê? Porque o pecado fez com que o homem não pudesse mais discernir as coisas espirituais. E justamente por isso ele passou a ter medo. E o medo fez com que Adão se escondesse, ao ponto de Deus procurá-lo no jardim e não encontrá-lo. E dali você já conhece todo o desfecho da história. O medo trouxe consequências. O pecado trouxe uma dívida que seria impossível para nós pagarmos. Adão passa a ser responsável e Eva também pelas suas atitudes. O medo é tão grande que um culpa o outro, né? Mas ninguém assume a responsabilidade, porque é isso tudo que o pecado traz. Ou seja, o espírito, que era aquilo que nos ligava a Deus, passa a morrer, né? O seu espírito morreu para Deus. Isso não significa que o homem natural não tenha espírito. Ele tem um espírito. Por isso que o homem natural, ele peca, mas ele tem um espírito. Acontece que o espírito não consegue mais, não tem mais capacidade, irmãos, de manter um contato com Deus. Na teologia nós falamos que isso é a tal da depravação total, né? O ser humano, ele é depravado por si só. A nossa moralidade, ela é caída e você precisa compreender isso quanto antes, né? Eu costumo contar uma história do meu filho, por exemplo, quando tinha 2 anos de idade, onde eu presenciei uma cena onde meu filho, ainda sem uma consciência formada, sem o conhecimento do que é certo e do que é errado, foi colocar o dedo na tomada. E eu falei: Arthur, não coloca o dedo na tomada. E eu falei: não. Ele olhou para mim, percebeu que era uma coisa que não deveria fazer, e eu fingi que tirei o olho. Na hora que eu fingi que eu tirei o olho, ele estava até o momento se segurando. Na hora que ele percebeu que eu tirei os olhos dele, ele foi lá e tentou colocar o dedo de novo, né? Então, ou seja, quem ensinou a desobediência para ele? Quem foi que sentou com ele e instruiu ele a ser desobediente? Ok? Isso prova que até uma criança tão simples e tão pura como um bebê ou uma criancinha, ela é tão pecadora quanto a gente. Ela está debaixo da mesma depravação da qual nós estamos, porque por si só ela já é má, ela já é desobediente, porque o pecado trouxe essa consequência, ok? Desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Então, nós somos incapazes, irmãos. Nós nascemos já de maneira mortos. Temos provisão em Cristo, através quando crianças, mas a partir do momento que temos consciência do pecado, somos responsáveis por ele. Então, a verdade é que o nosso espírito, pelo fato de estar morto devido ao pecado, ele se tornou incapaz de ter contato com Deus. Porque quando Deus se apresentava para alguém que tinha um espírito morto, a vontade era de se esconder. Assim, quando Deus quer falar com o seu povo, e o povo não quer ouvir, prefere ouvir da boca de Moisés, do que propriamente ouvir da boca do próprio Deus, porque o medo tomou conta deles, tá bom? Então precisamos ter essa consciência e entender que nós não temos capacidade de se achegar a Ele, mas Ele, na sua infinita misericórdia, se demonstra a nós, e através do seu amor para conosco, nós, pela misericórdia e pela ajuda dele, escolhemos por ele, mas na verdade quem escolheu foi ele, né? É uma coisa complexa até que se entender, mas o Senhor vai e com muito amor nos resgata do inferno, amém? E pela misericórdia dele nos faz um novo ser, nos faz nascer de novo através do arrependimento, tá bom? Então o novo nascimento, irmãos, justamente é renascer desse espírito para com Deus, que funciona como se fosse um rádio, que capta as nossas ondas celestiais. É como se você tivesse com uma parte do seu corpo quebrada. Como um rádio. Qual é a função do rádio? A não ser sintonizar algo e passar a ouvir. Com um rádio quebrado você não consegue ouvir absolutamente nada. Se está com defeito, é só chiado. Mas quando você passa a ser restaurado, a transmissão que você havia perdido lá no começo, passa a ser restaurado e você passa a usufruir e entender as coisas do alto, tá bom, irmãos? Essa é o grande motivo pelo qual nós temos que nascer de novo,
para termos novamente contato com o Pai, tá bem? Só aquele que se arrepende, só aquele que compreende o amor de Deus para contigo pode usufruir dessa sintonia, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. E todo aquele que se achega nele passa também do seu interior fluir rios de águas vivas. Não somente se chega a ele para ser redimido do pecado, mas quando passa a andar perto dele, naturalmente é transformado por completo. Porque onde Cristo passa, ele tudo transforma. Todo aquele que anda com ele também é transformado. O conceito de maturidade está totalmente envolvido nisso. Você precisa aprender a andar com Cristo. Mas para andar com Cristo, você precisa entender que você é um ser espiritual e agir como um ser espiritual, para que você possa conhecer as coisas de Cristo, as coisas de Deus. Ora, se você é nascido do Espírito, você é Espírito. E você só pode compreender as coisas do Espírito se você andar em Espírito, tá bom? De maneira prática falaremos disso depois mais para frente. Então, o conhecimento espiritual só pode ser adquirido no Espírito. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, ele não pode. Pode perceber que quando você fala de Jesus para alguém que que é um homem natural e que ainda não se arrependeu e que não quer se arrepender, ele não compreende, ele arranja desculpas, ele tenta de alguma maneira contrapor tudo aquilo que você está pregando, porque ele não aceita as coisas que vêm do Senhor. Porque no conceito dele, todas essas coisas são apenas loucura, irmãos, né? E elas não podem ser entendidas porque são loucuras. Jesus Cristo pregou para diversas pessoas, amados irmãos. Ele multiplicou pão e peixe em condições de serem consumidas, ou seja, o pão foi multiplicado em condições precisas para consumo, e o peixe que ali estava, que possivelmente não estava cru, afinal de contas, aquele peixe precisava ser consumido de imediato, foi multiplicado de maneira plena, e aquele povo pôde usufruir de todo o milagre de Cristo. Mas usufruir dos milagres de Deus não implica simplesmente em salvação. Isso já é um ponto importante para que você possa amadurecer. Não é pelo fato de você ver grandes milagres no meio da sua família, no meio de pessoas a qual você conheça, que significa que você compreendeu quem Deus é. Compreender o que Deus é e principalmente o que Ele quer tem a ver com relacionamento pessoal. Ora, você só conhece seu filho porque você se relaciona. Você só conhece a sua esposa porque você se relaciona. Você só se conhece porque o contato e a comunhão te faz compreender melhor um ao outro. Com Deus não é diferente em momento algum. Você passa a conhecê-lo justamente porque Ele se manifesta. E se você assim quiser, você tem relacionamento com Ele a qualquer momento, ok? Você só pode discernir as coisas espirituais se você for um ser espiritual. Então não é que as coisas do Espírito sejam difíceis ou misteriosas. Elas não são misteriosas, irmãos. Eu garanto a vocês, não são difíceis. Mas é que o espírito do homem natural está morto. E o seu rádio, né, que eu falei, não sintoniza mais as ondas que vêm do Senhor, né? Então ele está morto. Então tudo que o Senhor diz são palavras de Espírito. E somente pode ser percebidas através do Espírito. João no capítulo 6, versículo 63. Todo conhecimento que tem valor na vida cristã, ou seja, as coisas espirituais, são adquiridas espiritualmente. Essa é a grande verdade. Assim, o homem natural não pode ter o espírito morto. Ele não consegue entender as coisas do Espírito. O problema é que muitos cristãos, irmãos, também, que já nasceram de novo, lembra que eu estava falando de pessoas que precisavam nascer. E aqui também tratamos agora de pessoas que já nasceram. Eu creio que você é um deles, que acabou de nascer, talvez agora, ou que já é nascido já há bastante tempo, mas que ainda não compreendeu e ainda estão usando a sua mente, a sua lógica para compreender as coisas de Deus. Ok? Tudo para você tem que ter uma boa explicação, em vez de que você usar a própria fé para simplesmente crer que Deus faz e que Deus continua fazendo. Tem pessoas que, por exemplo, vão ler a Bíblia, né? Simplesmente com os olhos carnais, como se fosse um livro comum. Olha, se você for ler a Bíblia como um livro comum, você simplesmente não vai conseguir tirar quase nada de aproveitamento daquilo. Se toda história que você lê, você não conseguir enxergar Cristo, né, nela atuando, entendendo de maneira revelatória tudo aquilo que revelada, né, tudo aquilo que foi escrito
e entendendo que tudo que foi escrito para você foi escrito, para sua edificação foi escrito, ora, você está perdendo o seu tempo. Então é importante você compreender que até na leitura da palavra de Deus você precisa orar antes, falar: Senhor, me ilumina agora na tua palavra, me edifica agora através da sua palavra, me faz crescer através da sua palavra, me faz ser, olha, me edifica através dela. Você precisa ter um relacionamento com o Pai, para que você possa compreender as coisas a qual o Pai diz. Como eu te disse, as coisas só podem ser discernidas através do Espírito. Ora, as palavras de Deus são Espírito. Então, quando você ler a Bíblia, você fala: Pai, me revela através daquilo que o Senhor tem para me revelar. E o Espírito Santo, fiel e justo, vai te revelar tudo aquilo a qual o Senhor tem para te dizer através da palavra de Deus. Então, nós precisamos mudar tudo que nós fazemos. Temos que fazer, Pai, em espírito. Não simplesmente fazer por fazer ou porque alguém está pedindo para fazer. Até o seu ministério na igreja precisa ser espiritual. O que você faz precisa ser feito com todo zelo, com todo carinho, com todo amor a Ele. Tendo temor aquilo que você faz por amor a Ele. O ser espiritual é algo necessário para que você possa viver como um cristão, tá bom? E não apenas compreender ou simpatizar com o Evangelho. Essa não é a ideia. Então a adoração, irmãos, ela é feita no seu espírito. Você não adora consciente. Eu vou cantar uma música aqui como você canta uma música no mundo. Amém? Deus é espírito, como eu disse, e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Esse versículo ele é colocado justamente numa circunstância onde Jesus está tratando com aquela mulher samaritana naquele poço. E a preocupação da mulher samaritana com Jesus era saber onde as pessoas deveriam adorar. Que lugar realmente é mais sagrado do que o outro, se é no monte, se é em Jerusalém, em que lugar que deve ser adorado. E Cristo, o próprio Deus, vem mostrando que, olha, pouco importa essas coisas. O que importa é que o Senhor tem procurado pessoas que o adorem em espírito e em verdade, com todo o seu ser, que o adore com sinceridade. Então não é lugar, não é circunstância, é simplesmente o coração. Portanto, você precisa ser um ser espiritual, um ser que não depende de um culto de domingo, um ser que não depende apenas de uma cela para sentir algo, um ser que não depende e que não vive por sentimentos, mas um ser dotado de corpo, alma e espírito, que vive pela dependência do Senhor Jesus, que tem relacionamento com Ele, que anseia em passar tempo com Ele. E até o anseio que talvez você não tenha, você deve pedir: Pai, me dá vontade. Pai, aumenta a minha fé. Pai, me ajuda a caminhar com você. Pai, me ajuda a amadurecer. Senhor, me ajuda a liberar perdão. Pai, me ajuda a viver essa situação difícil. Pai, de alguma maneira, transforma a minha vida, transforma o meu ser. E o Espírito Santo de Deus que atua dentro de você e atua no seu espírito vai te dar capacidade para vencer, para controlar a sua alma, para redefinir as suas emoções através daquilo que Deus tem para a sua vida, porque você entende que Ele é espiritual e você precisa acessar de maneira espiritual. Porque se você falhar em perceber, irmãos, que no nosso espírito, a nossa adoração ela será comprometida. Você precisa entender o que você adora. O que você adora, você precisa compreender. Senão, irmãos, tudo passa a ser comprometido, tá bom? Senão é perda de tempo. Se você chega na igreja e você não consegue abrir a sua boca para adorar, porque alguma coisa te trava, porque você não consegue enxergar Deus como Pai, porque talvez a sua visão de Deus está distorcida, talvez a dor e os machucados do dia a dia pegaram você e fizeram de você uma pessoa fechada, uma pessoa cheia de dores. Amados, Deus quer trabalhar no seu espírito, Ele quer fazer parte de você, Ele quer mudar aquilo que você é e que você por muitas vezes acreditou, sabe? Essas mentiras que foram lançadas em vocês, que formou o seu eu de agora. O próprio Deus, Ele quer te transformar completamente, tá bom? Você precisa sair, irmãos, de um louvor de nível apenas de mente, onde você simplesmente se concentra, sabe, e adora ali de maneira quieta, mas que não sente nada, ou até mesmo de emoção, onde você chora, grita, esperneia, sente aqueles calafrios, mas quando você para de louvar, você continua sendo a pessoa egoísta, continua sendo a pessoa presunçosa, continua sendo altivo, continua sendo um péssimo marido, um péssimo esposa, um péssimo filho, um péssimo cristão, porque aquilo foi simplesmente um momento
emocional, um momento emocional da sua alma, sabe? Porque a alma, ela tem razão, ela tem vontade, ela tem emoção. E quando a vontade e a emoção, elas não estão de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus te traz, elas geram simplesmente sentimentos momentâneos que parecem, ou até mesmo têm algum tipo de aparência de santidade, aparência de transformação e de mudança, mas que na prática, mas que no dia a dia não muda absolutamente nada. Deus quer mudar essa realidade em nosso meio, em nome de Jesus, irmãos. Nós devemos orar sem cessar no Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não é com a alma, né? Nem com a mente, mas através do Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, que farei, pois? Orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Olha o que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Olha, existe um momento que você ora em Espírito, que é o falar em línguas, né? Que é o momento que você está sendo edificado, e também os momentos que você ora com entendimento. Momentos que você ora com direções, com palavras a qual você possa realmente orar, como nós temos na igreja, né? Aqueles cinco motivos de oração, que são motivos a qual você ora com entendimento, através do seu Espírito, mas com entendimento. Você pode cantar com o Espírito, sentir e também cantar com entendimento, com compreensão daquilo que você está cantando, ok? Então, o que você não pode deixar é simplesmente o emocional tomar conta, porque o emocional ele não transforma absolutamente nada. Emoção é só emoção, ok? E nós não queremos viver de emoções, nós queremos viver de algo muito mais poderoso que nos sustente. Nós vivemos por uma verdade. Não é nem por uma ideia, mas por uma verdade, irmãos. Uma verdade que Cristo Jesus morreu. E esse mesmo Deus ressuscitou. Está à direita de Deus, intercede por nós e nos ama. E já nos garantiu a vida eterna. Nós vivemos por Ele. Ok? Existe um tipo de oração que é feita no livro do Espírito. E a oração de línguas, né? Como disse aqui no versículo 14. Se orar em outra língua, então o meu Espírito ora. Ok? Nós cremos que existem línguas misteriosas, línguas talvez em outras também, línguas de outros países, para, no caso, revelação e proclamação do Evangelho, mas também existe o dom de línguas para edificação. O texto é bem claro em 1 Coríntios, no capítulo 14, tá bom? Se você ler com bastante calma, você vai compreender isso muito claro. E nos versos seguintes diz, né, que oraremos no Espírito. Para orar com o Espírito, nós não precisamos usar a mente, pois isso podemos orar o tempo todo. Então, quando você está indo trabalhar, irmão, está indo conversando com Deus, você está usando a oração com entendimento. Ó, Pai, eu estou orando aqui com entendimento, eu quero orar pela minha família, o Senhor abençoa a minha célula, muda essa realidade na minha casa. Isso é orar com entendimento. Mas também existe aquele tipo de oração que é feita no Espírito. É um momento que você está ali falando em línguas, você às vezes está compreendendo o que está falando, mas está falando em línguas, ao mesmo tempo que você fala em línguas, você é edificado. Então, a prática da vida cristã, ela implica em uma compreensão clara de que nós somos o que, irmãos? Preste atenção nisso. Nós somos um ser espiritual, que possui uma alma, que tem razão, vontade e emoção nela, e que habita em um corpo. E que precisa entender a exercitar o espírito humano recriado, porque você foi regenerado, para contatar o Senhor e ser por Ele guiado. Então agora que você foi restaurado e você é um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo, você precisa agora, entendendo que você é um ser espiritual, que tem vontades e que habita num corpo, você precisa exercitar agora o seu espírito para que você tenha relacionamento com o Pai. E como é que você faz isso? Através de oração. Tanto espiritual, mas como entendimento, através da adoração, como eu acabei de dizer para você, através do conhecimento espiritual, que acabei de falar com você, através do novo nascimento sobre a sua vida, e entendendo que o Senhor é Espírito, para que você possa acessá-lo, tá bom? Então é assim que você pode compreender e encontrar a Ele. Tudo que nós necessitamos para alcançá-lo é uma vida cristã plena e frutífera, que já nos foi dado pelo Espírito Santo que habita em nós, já habita em você, já foi dado a você, aleluia. Nós somos exortados a andar no Espírito, Gálatas no capítulo 5, no versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Para quem não sabe o que significa a palavra concupiscência,
é muito importante você compreender que é o desejo exagerado por alguma coisa. Porque agora que você deve andar em espírito, você não deve mais satisfazer esses desejos. Ora, se você é um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo, quem domina você não é o seu corpo. Ou pelo menos não deveria. O que domina você não deveria ser a sua alma. A sua alma, que é a vontade que está dentro de você, ela deveria ser sempre submetida ao seu espírito, que vem de Deus. Portanto, não é ela que controla você, mas o espírito que passa a te controlar, porque é o que você é. E o problema é que muitas pessoas vivem de maneira invertida, elas vivem para satisfazer a sua alma. Ora, minha alma está com vontade, a sua carne está clamando, e aí de repente você precisa resolver aliviar aquilo que você está sentindo. Logo, você opta pelo pecado. Porque quem, na verdade, está dominando a sua vida ainda é as suas próprias paixões, seus próprios desejos. Amado, para ser bem chulo no exemplo aqui, não é porque eu morro de vontade de comer chocolate, que eu vou sair e comer chocolate o dia inteiro, que eu vou me lambuzar com chocolate, eu preciso fazer as coisas com ordem e decência. E se o chocolate for uma coisa proibida para mim, irmãos, proibido é proibido, faz mal, é proibido por um motivo. É porque Deus sabe que não vai fazer bem, portanto, não serve para mim. Deu para entender onde eu estou querendo chegar? Acho que você compreendeu aí, né? Então não viva simplesmente pelos seus desejos, viva através do seu espírito, né? Veja a forma como ele diz: se eu orar, então meu espírito ora. Veja que o eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando que Paulo se via como ser espiritual. Desculpem. Portanto, dizer então que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Eu sou um ser espiritual. Eu sou da natureza de Deus. Eu creio, eu fui feito à imagem e semelhança dele, primeiramente dele, tá bom? Não devemos pensar que somos o nosso corpo, mas sim o Espírito. Toda a direção que o Espírito nos dá vem através do nosso Espírito, que é a palavra, que é parte do nosso ser e que tem a função de entrar em contato com Deus. Amém? Então é para isso que existe o nosso Espírito. Foi Deus que nos deu, Ele soprou sobre nós, sobre as nossas narinas, né? Deixar de discernir seu Espírito em si pode ser extremamente prejudicial para um padrão vitorioso, irmão. Se você vive somente pelo que você acha correto, pela sua consciência e nega as coisas do Espírito, se você só faz ou só acredita naquilo que a sua alma, que o seu desejo produz dentro de você, então você está vivendo por uma mentira. Amados, você é um ser espiritual, e como ser espiritual você precisa crer em tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você precisa acreditar em tudo aquilo que a palavra de Deus diz sobre o seu respeito e passar a praticar para que venha a ser verdade sobre a sua vida. Amém? Qualquer outra coisa chama-se falta de fé. Se eu não posso ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, como eu posso ser guiado por ele? Irmão, se você nega, se você não tem contato com ele, né? Se você ainda vive por emoções no prédio de uma igreja, se há uma dança que te segura hoje dentro de um ministério, se há um microfone no louvor, se há um microfone ao pregar, se é uma mesa de som, se é qualquer outro tipo de atividade local que realmente te segura dentro de um ministério ao ponto de você dizer, eu sou cristão, irmãos, você está redondamente enganado. Que pena, você ainda não entendeu o evangelho. Se você vive o seu evangelho por coisas, irmãos, então isso vai ser prejudicial, porque você ainda não discerniu as coisas do Espírito, tá bom? Este é o centro da vida cristã. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando para toda a verdade. Este é o ápice, irmãos, da revelação de Deus. Cristo Jesus habita em nós. Glória a Deus, né? A vida cristã consiste em duas substituições. A primeira, na cruz, onde morreu em nosso lugar, e outro, na nossa vida diária, onde vive a vida cristã para nós. Ou seja, Cristo, ele morreu em nosso lugar e ao mesmo tempo passou a nos justificar e a habitar em nós, e agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Tudo é feito por sua graça, salvação e santificação. Porque servimos a Deus no Espírito, porque por Deus, a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é o meu testemunho de tão intensamente faço menção sobre vocês. Romanos no capítulo 1,
versículo 9. A maneira como nós servimos a Deus é exercitar o nosso espírito. Lembra que eu te falei? É o contato, é o relacionamento diário que vai fazer toda a diferença de transformação na sua vida. Não é pegar a Bíblia uma vez só não, irmão. Nem muito menos orar pouquinho. É o relacionamento diário, tá bom? Que vai fazer toda a diferença. E é como o Espírito vai te guiar em toda a verdade, né? Ele é a verdade que nos guia. Agora, se você não tem contato, como ele vai te guiar, ok? Ele só tem um jeito, tá falando conosco através do Espírito recriado. Então ele fala através de nós, conosco através do nosso espírito que foi transformado. Amém? Que passou a viver novamente através de Cristo Jesus, que foi aceito por nossas vidas, amém? Que nos aceitou como filhos. Tá bom, irmãos? Então, na prática, como nós podemos perceber que somos seres espirituais e vencer o medo de nos comportar como tal? Porque muitas vezes nós somos seres espirituais, entendemos até o que foi ministrado aqui, mas nós temos medo. Fala, pai, como assim? Viver dessa maneira? Como assim ter relacionamento com ele? O que isso pode implicar? Será que eu vou ter que perder meus desejos, as minhas vontades? Poxa, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Eu vou ter que mudar muita coisa, irmãos? Mudar em Cristo Jesus é gratificante e maravilhoso. Quanto mais perto da luz você está, mais claro tudo fica. Mais perceptível as coisas ficam. Quanto mais longe nós estamos, mais distante do real nós estamos. Dá para eu pensar sobre isso, né? Às vezes você está lá vendo aquela coisa de longe, você tem uma percepção e pode até formar uma opinião, mas quando você chega perto daquilo, você fala, opa, não era bem aquilo não, eu estava vendo de um outro ângulo. Mas a realidade daquilo que agora que estou perto é bem diferente daquela que eu via quando estava longe. Ora, se aplicamos dessa maneira, por que não podemos aplicar no Evangelho também? Amém? Então, como nós podemos perceber que somos seres espirituais, irmãos, se comunicando com o Senhor? Nós somos capazes de ter comunhão com Deus, porque somos espírito e podemos ouvir e falar com o Senhor. Nós também temos alma e corpo, mas nós somos espírito, então nós precisamos ter comunicação com o Pai. Você precisa compreender que você é filho de Deus. Você precisa entender de uma vez por todas que você tem acesso ao Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 16, eu adoro esse versículo. Porque acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, ao trono do favor imerecido, o trono a qual nos trouxe, né? Aquele ser que está sentado nele, que nos trouxe favor, que nos trouxe amor. E por esse amor dele, que possamos chegar próximo a ele. Porque não é por nós, mas é pelo amor dele. É ele que já está te amando. É ele que escolheu te amar primeiro. É ele que já te escolheu. Ele que te trouxe para perto. Então você tem que chegar com toda a confiança. Saber a sua posição. Senão você vai viver uma vida de performance. Querendo fazer. Simplesmente para agradar o Senhor. Achando que ele vai a cada dia mais se agradar de você. Pelo fato de você estar fazendo alguma coisa que parece ser. Ou ter algum tipo de aparência de santidade. Chegue com confiança, mas só chegue com confiança nele, porque aquele que está sentado no trono tem muita graça para te oferecer, tá bom? Porque ele nos socorre em todo momento de necessidade. Tenha confiança, né? Como foi dito no versículo ao lado, quanto mais rápido você entender que é um ser espiritual, mais rápido você vai compreender que você não depende da sua performance, irmão, mas para que o Pai te ouça, mas você simplesmente depende do amor dele, tá bom? Nunca se esqueça disso. Lembre-se de que você não é um ser comum, você é um ser espiritual. Vós, porém, sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Não está aí, eu acabei colocando aqui, não está aparecendo, por algum motivo de ajuste de texto. Tá bom? Então, olha que maravilha, o Senhor te chamou, Ele te fez raça eleita, Ele te fez sacerdócio real, Ele te fez nação santa, Ele fez você um povo exclusivo, irmãos, algo exclusivo é maravilhoso, você é exclusivo, é algo que, olha, você foi feito como único, ok? Ele te removeu das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz dele, você precisa compreender que você foi criado como um ser espiritual, um ser que possa ter contato com o Pai sempre. Deus, ele te amou primeiro, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Cristo,
Você foi salvo nele, portanto agora é tempo de amadurecer. Deixa as picuinhas de lado, deixa os problemas de lado, deixa as pessoas que te tiram, sabe, aquelas palavras negativas. Irmãos, pare de responder com o mal, mas paga o mal com o próprio bem. Aprenda com Cristo Jesus, seja transformado, não tente adaptar o Evangelho de Deus, as boas novas do reino, que implicam em transformações pessoais para a sua vida. Mas, ao contrário, adapte-se ao Evangelho, porque ele é novidade de vida que te confronta para te transformar, não para algo pior, mas para algo muito melhor, para que aí sim passe a viver as grandes bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Veja bem, um bom telefone, um bom celular de R$7.000 na mão de uma criança imatura não serve de absolutamente nada e cedo ou tarde irá quebrar. Mas na mão de alguém irresponsável o valor devido será dado e todo o cuidado será tomado. Por que eu estou querendo dizer isso? Que a maturidade vai fazer com que vocês possam receber coisas que vocês estão esperando receber há tanto tempo. E melhor, você vai passar a receber coisas que você estava esperando receber há tanto tempo, mas já não vai dar o mesmo valor de prioridade quanto você dava, ao ponto de buscar com todas as suas forças essa coisa. Mas tudo que você receber, independente das bênçãos que seja, não passarão de coisas secundárias, porque a presença do Pai sobre a sua vida, o relacionamento diário com o Senhor, com você, será a coisa mais preciosa que você terá, porque Ele começa aqui nessa terra, vai partir para o céu, e depois vai voltar para essa terra, ok? Quando você tiver com o corpo transformado. Mas até lá, carro, casa, coisas pessoais, prestígio de homens, um bom emprego, uma boa notoriedade, grandes amigos, grandes curtidas no Facebook ou de outras diversas redes sociais, um bom relacionamento com pessoas ou diversas outras coisas que os seres humanos lutam a sua vida inteira para conquistar, não podem ser comparadas, irmãos, com a presença do Pai que te cura, que te limpa, que te transforma, que te alinha no propósito pessoal dele, que te faz maduro na fé, ao ponto de desejar mais dele do que qualquer outra coisa. Um verdadeiro cristão, ele tem a sua liberdade para passear, para ir para a praia, para curtir um shopping, para passar um tempo no cinema, para usufruir das coisas dessa vida, não sendo refém dessas coisas, fazendo-as com a sua família para manter a manutenção diária da sua mente, do seu corpo, mas ao mesmo tempo compreendendo que essas coisas são totalmente secundárias e que você não as depende para que você possa verdadeiramente amar o Senhor e viver uma vida com Ele. O amadurecimento tem a ver com isso, tem a ver com que você abrir mão das coisas que você sempre sonhou, e quando passar a vivê-las, porque Deus pode te dar a partir do momento que você se amadurece. Porque uma pessoa madura, ela pode receber sem se corromper. Ela pode receber grandes coisas do Senhor sem se corromper com elas, porque elas nunca mais virarão Deus na vida delas. Ok? Nunca mais serão a fonte de tanta busca e de tanto força. Quando você compreende isso em Cristo Jesus, amado, tudo passa a ficar mais claro, mais simples, ok? Você passa a enxergar a vida de um outro jeito. Você nunca mais é o mesmo, porque você amadureceu, você entendeu que, olha, viver em Cristo é viver. Qualquer outra coisa é passageiro. Relacionamento com o Pai tem muito a ver com a sua vida diária, irmãos. Nosso desejo é que você amadureça o quanto antes, que você cresça em Cristo rapidamente, que você compreenda quem você é nele, que ele precisa e deixe ele mudar a cada dia mais o seu ser. Você vai errar sim algumas vezes, vai falhar algumas vezes, mas você precisa entregar a sua vida completamente na mão dele e se tornar uma pessoa madura, que já não para a caminhada porque o pastor não deu paz ao Senhor no final do culto, que não para a caminhada simplesmente porque o líder deu uma puxada de orelha porque você realmente estava fazendo algo errado, que simplesmente aceita a palavra de Deus e não tenta de alguma maneira dar um jeito de mudá-la exatamente naquela ocasião que se torna benefício para você. Deus quer te fazer um ser transformado, um ser que possa usufruir de coisas grandes nele e que não se corrompa por coisas tão pequenas. Em nome de Jesus, o marido que está em casa, que ainda não se posicionou sobre algumas circunstâncias, amadureça,
Entenda a sua posição na sua casa, sua família precisa de você. É tempo de amadurecimento. Você não é mais um moleque, você casou. Logo você precisa amadurecer, não dá para ter as mesmas atitudes. Você pode ter o seu momento de lazer, mas a sua família é total prioridade agora. Eles precisam de você. Mulher, é tempo agora de parar de ser uma menina mimada, cheia de problemas, de dúvidas, cheia de incertezas, com tantos medos, com tanto ciúme, com tanta preocupação idiota. Você casou, você tem uma nova vida, é tempo de virar a chave e amadurecer, para que você possa viver coisas melhores. É tempo de lutar com o seu próprio eu, filho. Você acha que jovem, você acha que já inventou a roda, né? Que inventou a roda de novo. Acha que sabe tudo e que ninguém mais tem nada para te ensinar. Que os adultos são retrógrados, são coisas do passado que não compreendem a sua vida diária. Irmãos, aprende. Aprende com os mais velhos. Capte o que é bom. Se for para errar, erre uma vez só na sua vida. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. E de preferência, se for para aprender, aprenda com os erros dos outros, como diz meu amado pastor Ângelo. Aprenda em nome de Jesus. Amadurecer. Amadurecimento tem muito a ver com vida cristã. Quanto mais rápido você fizer isso, menos trabalho você vai dar. E mais trabalho para o Senhor você vai apresentar. Porque isso está literalmente ligado com uma boa resposta ao Evangelho. Porque você já sabe que não é salvo por isso. Mas nem por isso você deixa de realizar. Porque você ama. Porque você amadureceu. E você quer ser daqui para frente uma vela acesa que ilumina em lugares escuros pessoas que estão indo para o inferno. Você quer ser uma luz que muitas vezes se consome porque é uma vela, mas que vai se consumir enquanto se consome, você ilumina, até que o Senhor venha e te leve, e te recompense e viva uma vida eterna com você. Somos luz nesse mundo, irmãos. Somos sal da terra, criados para fazer toda a diferença. E eu espero que você desse curso possa aprender grandemente coisas que te façam amadurecer, para que o reino de Deus ganhe. Amém? Ele quer te usar. Então não se esqueça, você é um ser espiritual, que possui uma alma e que habita em um corpo, e que você precisa aprender a exercitar o espírito humano, que já foi recriado para contatar o Senhor e ser guiado plenamente por Ele. Amém? Essa foi a nossa primeira aula. Que Deus possa ter falado poderosamente com seu coração. Eu quero te convidar a persistir nesse curso. O começo é sempre bom, né? Todo mundo começa com muito entusiasmo. A grande verdade é a continuidade, é isso que conta. Então eu quero te estimular a fazer dessas aulas um momento de edificação, irmãos, na sua vida, tá bom? Que Deus possa falar poderosamente com você. E eu espero você daqui a alguns minutinhos, ok? Assim que concluir essa aula, assim que você acabar de assistir, porque eu vou estar junto com você assistindo aqui, eu vou estar mandando já, você vai estar clicando lá no Meet, né? Deixa eu ver se eu consigo até projetar para você aqui, que é muito importante que você veja. Então você vai abrir seu celular, tem um aplicativo chamado Google Meet, você vai clicar nele, né? Ou melhor, você vai abrir lá, irmãos, você vai abrir lá o Turmas, né? Que você já está cadastrado no seu celular, no aplicativo Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula você vai estar entrando no curso CME, e entrando no seu celular através do curso CME, você vai estar indo lá em atividades. Lá em atividades, irmãos, vai estar esse vídeo meu, e vai estar também aqui embaixo, ó, a videochamada com a turma, tá bom? Você vai clicar aqui e já vai ser redirecionado para uma sala onde vai estar todos os alunos assistindo e vão estar podendo compartilhar um com o outro as suas experiências através dessa primeira aula nossa, beleza? Eu conto com você. Daqui 1 minutinho, por favor, acesse lá e vamos conversar um pouquinho. Deus abençoe por essa primeira aula. Fiquem na paz.